Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais um capítulo aqui do podcast da High Five, Papo de Consultório. Estou hoje com o Dr. Ricardo Pacheco, médico nutrólogo, especialista no tratamento da obesidade. Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui na companhia do Dr. Sérgio Pistarino, que é médico do esporte, especialista em tratamentos para obesidade e transtornos alimentares. Dr. Sérgio, nós vamos conversar sobre o que hoje? Hoje a gente vai ter o grande prazer de falar sobre um assunto, de certa forma até polêmico, que é o exercício físico como obrigatoriedade ou não para o seu tratamento de emagrecimento e o tratamento da obesidade. A gente vai entrar em algumas polêmicas, né, verdades ou mitos, e vamos discutir um pouco mais. Por exemplo, o que a gente vai discutir hoje aí, Ricardo? Em primeiro lugar, a gente tem que responder se realmente é obrigatória a prática regular de atividades físicas, de exercícios físicos, para os pacientes que estão fazendo tratamento para obesidade. Isso a gente vai responder ao longo do podcast de hoje. Outro também que todo mundo chega no nosso consultório perguntando: melhor fazer cardio ou melhor fazer musculação para ter maior perda de peso? E uma outra dúvida que o pessoal também tem, que é muito frequente, é por que as pessoas, mesmo fazendo exercícios físicos, elas afirmam pra gente que estão fazendo tudo certo, mas não conseguem perder peso. Isso acontece muito mesmo no consultório. As pessoas estão treinando aí na academia, no crossfit, natação, corrida e peso não abaixa. A gente vai explicar um pouco melhor para vocês isso hoje. Vamos introduzir um pouquinho por que é tão... Todo mundo sabe que treinar vai ser importante para o emagrecimento. Todo mundo tem essa ideia que melhorar a alimentação e treinar vai perder peso. Mas da onde vem isso, Ricardo? Da onde que vem essa história aí? Por que é tão ligado hoje o exercício físico como obrigatoriedade ou não para o emagrecimento? Bom, primeiro a gente tem que entender o cenário da obesidade. A obesidade hoje, ela é vista como uma doença crônica, que ela requer tratamento crônico, acompanhamento multidisciplinar a longo prazo, e não apenas aquela ideia antiga de que era falta de força de vontade ou preguiça, né, ou negligência do paciente. Hoje a gente encara a obesidade como uma doença. E essa doença, ela tem uma pirâmide de tratamento, onde a gente tem na base dessa pirâmide as mudanças de estilo de vida, que envolvem reeducação alimentar, prática regular de atividades físicas, controle cognitivo, psicológico, mudanças de hábitos. Num degrau acima dessa mesma pirâmide, a gente tem a associação de medicamentos, e lá no topo da pirâmide a gente tem, se necessária, a cirurgia bariátrica. Então é importante a gente entender que o tratamento da obesidade, por mais que a gente tenha novos medicamentos, que nós vamos falar hoje deles, é importante a gente não colocar toda a esperança do tratamento apenas nos medicamentos. É importante a gente respeitar essa base do tratamento. E nessa base entra a prática regular de atividades físicas. O paciente com obesidade, ele normalmente tem mais dificuldade de praticar atividades físicas do que aquela pessoa que não tem obesidade. Por quê? Porque o paciente com obesidade, ele já apresenta dificuldade na mobilidade, ele tem menos aptidão cardiorrespiratória, ele fica cansado com mais facilidade. E tem também a questão emocional. O paciente com obesidade, ele tem uma resistência maior de praticar atividade física, porque às vezes ele tem uma vergonha de ir naquele ambiente de academia ou de praticar um esporte, ele tem uma vergonha da imagem corporal. Então, nós como médicos que trabalhamos com obesidade, nosso papel orientar esses pacientes que eles devem vencer esses preconceitos com o exercício, esses estigmas que existem contra o exercício e mostrar para eles os benefícios do exercício físico na obesidade. Então, mesmo essas dificuldades que eles têm para iniciar a atividade física vão ser vencidas à medida que eles fizerem a atividade física, o exercício físico de forma frequente. E até uma associação, né? A gente fala exercício físico e atividade física, mas hoje todo mundo fala em treinar. A palavra treinar, né? Antes falava fazer ginástica. E a palavra treinar, se for olhar no dicionário, ela significa você repetir, executar, repetir, e justamente esse treinamento vai levando a uma melhora. Então é o que você acabou de falar. Às vezes aquele primeiro obstáculo, estourar aquela primeira bolha é muito dificultoso para o paciente que tem obesidade. Só que a partir do momento que ele está treinando, ele começa a sentir mais à vontade. Então a primeira vez que você vai para academia, ele tem muita dificuldade. Depois ele chega lá, às vezes não é aquele monstro que ele imaginava.
o primeiro dia de exercício talvez vai doer mais, o 10º dia já vai ter doído menos. Então, o treinamento, a palavra treinamento tá hoje muito mais na moda para falar eu vou treinar do que fazer exercício físico ou vou fazer uma atividade física. E eu acho que faz total sentido nisso. Entender que todo mundo começa principiante. Todo mundo começa faixa branca no esporte, né? Então, quebrar essa primeira impressão é importante para a gente médico explicar isso para os nossos pacientes, mas também para quem está escutando a gente, né? Para quem não tem um tratamento especializado, quebrar esse paradigma e ir lá realmente fazer o exercício. Existe até, então, a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física é qualquer movimento corporal e o exercício físico é quando essa atividade física ela é com frequência, com treino, com aumento de cargas, não é assim? Isso. Inclusive, a gente segue aqui uma diretriz, né? Que é a diretriz baseada na diretriz americana, onde tem o tempo dessa execução de exercício, né? Então, exercícios leves e moderados, a gente pensa aí de no mínimo 300 minutos por semana e exercícios mais intensos de até 150 minutos por semana. Agora, eu particularmente não gosto muito dessa classificação. Por quê? A subjetividade dela é algo que, se pra gente especialista, a gente não vai conseguir mensurar como que é leve, moderado e intenso para alguém que não tem ideia sobre isso. Ainda mais para o obeso. O obeso, para ele, tudo é intenso. Então, ele subir escada é intenso. Então, como é que ele vai chegar e falar, nossa, eu tenho que fazer 150 minutos de exercícios semanais, de exercício intenso? Para ele, isso já é um obstáculo. Então, isso a gente sabe que está ali nas diretrizes, pelos estudos, mas na prática clínica é algo que eu nem fico colocando como uma imposição. Porque eu prefiro mais colocar isso na realidade do paciente. Então, se para ele a realidade é subir 2 lanches de escada todo dia, esse vai ser o começo, não vou ficar cortando por 150 minutos. E com pequenas mudanças no próprio dia a dia do paciente, ele já começa a sair do sedentarismo, né? Sim. Então é interessante a gente, às vezes, orientar essas pessoas que nunca praticaram uma atividade física, nunca fizeram nenhum exercício físico, como que a gente coloca o exercício físico na vida desses pacientes? Então, inicialmente, antes dele ir se matricular numa academia, entrar num clube, é importante que no próprio dia a dia, na própria atividade diária do paciente, ele comece a fazer trocas inteligentes, né? Exato. Como você falou, de lances de escadas. Então, por exemplo, no seu prédio, ou no seu trabalho, ou no local que você frequenta, comece, ao invés de ir pelo elevador, comece a subir pela escada, né? Uma outra coisa que hoje... nem ser o prédio inteiro. Vamos falar, você mora no 10º, não precisa ser que você vai subir os 10. Para no 8º. Isso. E aí você sobe 2. E você vai conquistando. No dia seguinte você vai para no 7º, sobe 3. E aí você pode progredir. Porque também lembrar que a cabeça dessa pessoa, que tem baixa autoestima, ela tem pouca aptidão, qualquer mínima dificuldade ele vai colocar como obstáculo. Então é isso, de lance de escada também é uma orientação genérica. Vamos subir lances de escada, todo mundo fala isso. Só que o cara fala, pô, eu moro no 20º andar. Eu não vou morar, eu não vou subir e descer na escada, porque é impossível. Então é realmente na consulta ou no momento de orientação ser específico mesmo. Então, peraí, você mora no 20º? Você tem que entrar a fundo, né? Mora no 20º, então vamos parar 3 andares antes. E uma grande dificuldade que as pessoas têm é porque elas imaginam, quando elas têm a imagem mental de prática de atividades físicas, ela já imagina aquele atleta numa academia, aquele atleta de uma modalidade esportiva, e ele não consegue se enxergar ali. Então é importante a gente mostrar para o paciente que ele não precisa fazer tudo de uma vez, fazer a mudança completa de um dia para o outro, que ele nem vai conseguir. É importante ele entender o conceito de pequenas vitórias diárias. Todo dia melhora um pouco. Então, como você falou, começa com poucos lances de escada, vai aumentando esses lances de escada. O importante não é a velocidade da melhora, o importante é a direção. E a direção é todos os dias melhorar um pouco, todos os dias com pequenas vitórias. Daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o paciente já vai ter conquistado muitas coisas. E aí a gente já pode promover na vida dele ter saído de uma condição de sedentarismo para uma condição de pessoa que pratica atividades físicas. Uma pessoa ativa. Uma outra referência também que eu gosto de utilizar, essas referências que a gente tem, todas são baseadas nas referências americanas, do American College. Mas a japonesa, que
pra gente, né, somos grandes... os japoneses a gente admira demais pela questão física, né, questão de saúde. Eles têm outros índices até de MC de classificação lá do que diferente do Ocidente, né? E eles também, o sedentarismo deles é classificado por número de passos e mais pela atividade física do que pelo exercício físico. Então a gente falou de exercício físico, 150 minutos, 300, e lá no Japão é atividade física. Então eles gostam muito do número de passos por dia. E que aqui, como o Ocidente é mais sedentário, 5.000 passos já está o suficiente ali para você classificar que você está ativo. Lá são 10.000 passos. Legal. Então, o posicionamento deles é, se você tem menos de 10.000 passos, você é uma pessoa inativa. Ou seja, já coloca isso na cultura do dia a dia deles. E das aí, pessoas fazerem a contagem de passos e terem como meta aumentarem essa contagem de passos, né? Exato. Então, hoje em dia, com os celulares e com os relógios, a gente consegue ter uma ideia muito, muito clara desse número de passos. Antigamente, não. Então, qualquer um hoje pode chegar aí, pegar o celular e ver mais ou menos quantos passos você dá em média por dia. Uhum. Se você dá menos que 5.000, saiba que você está inativo. Mesmo que você faça exercícios físicos regulares, você tem uma inatividade ao longo do seu dia. Você tem meia hora de exercício, mas uma inatividade ao longo do dia. Então também essa é a importância da combinação do exercício físico e também você ser um pouco mais ativo ao longo do dia. Né? Uma outra coisa que eu queria te questionar até no consultório, no seu dia a dia no consultório. Esses pacientes que já vêm com uma programação de treino, às vezes até eles já estão matriculados na academia há muito tempo, estão indo na academia, estão fazendo personal às vezes a indicação até do personal esse tipo de paciente, quer dizer, ele está lá executando, só que ele vem com esse grande questionamento, por que eu não estou conseguindo emagrecer? O que você vê na sua prática que esses pacientes podem estar errando ou não estão fazendo direito, ou o que pode estar travando esse emagrecimento? Eu acredito muito no equilíbrio de mecanismos de ação. A obesidade é como uma orquestra. Ela tem diferentes mecanismos de desenvolver a obesidade, de ganhar peso. Então eu acredito também que o tratamento segue o mesmo raciocínio. Se a obesidade tem múltiplas causas, múltiplos mecanismos de ação, o tratamento da obesidade também deve combinar diferentes mecanismos de ação. Então a gente tem a mudança de estilo de vida com a prática de atividades físicas, com a reeducação alimentar, com o controle psicológico, com a mudança de hábitos, porque os hábitos antigos a gente já conhece o resultado deles. Se o paciente utilizar os melhores medicamentos, se o paciente mudar o estilo de vida, se o paciente fizer a melhor cirurgia, mas se ele não conseguir manter isso a longo prazo, ele vai recuperar o peso. Porque os hábitos antigos ele deve abandonar. Então, nesse momento que você me perguntou que o paciente já está fazendo academia, já está fazendo ativamente o exercício físico e ele trava no peso, a gente pode ver alguns detalhes aí. Um dos grandes detalhes é a alimentação. Será que ele está utilizando as melhores estratégias alimentares para promover perda de peso? Será que ele está tendo um bom controle de calorias? Será que ele está tendo um acompanhamento nutricional? E será que ele fez um plano alimentar direcionado para aquele objetivo dele? Porque mesmo no plano alimentar tem diferentes objetivos. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder peso, eu quero melhorar uma doença crônica. Existem diferentes objetivos no plano alimentar. Não é só porque está fazendo uma dieta que significa que vai emagrecer. Tem várias estratégias dentro dessa dieta. Então as pessoas acham, estou comendo saudável também, ou estou melhorando a qualidade da minha alimentação, mas às vezes em nível de calorias aquilo não está numa estratégia de emagrecimento, né? Exatamente. Então existe essa confusão também. Então, além dessas mudanças, tanto nos hábitos, existe também o uso dos medicamentos. E nessa área é a área que eu trabalho mais, que é com o uso de medicamentos nos tratamentos da obesidade. A gente sabe, conceitualmente hoje, que a obesidade, por se tratar de uma doença crônica a gente trata com medicamentos também, além das mudanças no estilo de vida. E raramente a gente trata uma doença crônica com monoterapia. Raramente a gente utiliza apenas um medicamento. É só a gente olhar os outros exemplos de doenças crônicas. Hipertensão, raramente você vai usar apenas um medicamento. Diabetes, câncer, doenças do coração, doenças infecciosas.
doenças reumatológicas, ou seja, diversas doenças crônicas, a gente faz associações de medicamentos. Então as pessoas me perguntam, é só comprar o Ozempic que eu vou resolver minha vida. Não é. Se você não tiver a associação correta, de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua saúde, de acordo com os seus objetivos, não basta apenas ir lá na farmácia e comprar o medicamento. Então, no momento que o peso do paciente fica estacionado, é o momento que aí um especialista em obesidade faz diferença. Ele vai poder dar as orientações corretas em relação às mudanças de estilo de vida e ao uso de medicamentos também. É muito bom isso que você falou mesmo, muita verdade. E o que eu vejo assim na prática são esses pacientes que chegam com esse questionamento, por que eu não estou emagrecendo, mas a gente faz uma revisão rápida desse estilo de vida, a gente vê que no pilar do exercício físico ele está indo muito bem. Sim. Então ele está fazendo exercícios aeróbicos, os anaeróbicos. Isso que eu queria te perguntar. Ele vê que está com um personal que sabe o que está fazendo, só que nos outros pilares, esses, né, tanto do sono, quanto da saúde mental, quanto da própria alimentação, ele deixa a desejar. Então, na prática, é aquela pessoa que eu treino para comer. Então, a pessoa não tem ideia nem do gasto calórico que ela tem no treino e logo depois ela vai comer uma coxinha. Então, ou ela realmente está seguindo algum plano da cabeça dela alimentar, só que esse plano não está no tal do déficit calórico. Então, o treino, ele é um associativo, né? Ele é uma das ferramentas para você atingir o déficit calórico. Só que ele não é o único. Do mesmo jeito que você citou as medicações, né? As pessoas acham que com uma única ferramenta ou com um único remédio, aquilo vai ser resolvido. E, na verdade, tem que ter uma associação. Não precisa tirar 10 em todos os pilares, mas a gente precisa ter um caminho, um direcionamento, como você também citou, e essa estratégia que vá para a direção correta. Dentro dos exercícios físicos, por exemplo, a grande pergunta que todos fazem, qual que é melhor para a perda de peso? Só o exercício aeróbico? Só o exercício de força, a musculação? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Isso é também polêmico e eu acho até que uma parte dessa polêmica vem pelos próprios treinadores, pelos próprios personagens, porque eles levantam as bandeiras dos esportes que eles treinam. Então já foi o tempo, né, da musculação ser extremamente condenada no planeta inteiro, ser uma coisa de presidiário, até de ter um preconceito contra pessoas que faziam musculação. E ficou-se em alta, década de 70, 80, a corrida. Então sempre o exercício era os aeróbicos. E que lá atrás também a corrida já teve preconceito, correr na rua era coisa de maluco também na década de 40, 50, 60. E isso foi mudando, né, esse marketing em cima do esporte, justamente não pela parte médica, porque na época ainda nem tinha muitos estudos, era muito mais pelo treinamento físico. Quem ajudava no emagrecimento eram os treinadores dos esportes. Então tinha a bandeira do esporte aeróbico e a bandeira do esporte anaeróbico, musculação. Os dois começaram a tomar uma grande proporção equivalente no final dos anos 90 para os anos 2000, onde realmente o fisiculturismo, o bodybuilder e os equipamentos de musculação começaram a dominar o planeta inteiro. Treinadores começaram a ficar mais especialistas nessa questão, começaram a ter um levantamento na internet, né, nas redes sociais, e hoje criou essa polêmica. O paciente chega pra gente com essa dúvida: eu vou fazer musculação porque ele tem uma hora do dia dele. Ele destinou uma hora do dia dele. Ele vai fazer um treino de musculação, ele vai fazer um treino de cardio. E aí os estudos são muito claros quanto a isso. Cada exercício desse é como se fosse um remédio diferente. Então eles vão ter efeitos diferentes no corpo. E a combinação desses efeitos é o que vai trazer, essa sinergia é o que vai trazer realmente o melhor resultado. Então, também em estudo científico a gente tem os números, né, que são para a gente tentar seguir isso, mas na prática não necessariamente a gente precisa seguir exatamente esses números, né? Então, o que encaixa na rotina dessa pessoa? Será que são 2 treinos de força? Vamos manter 2. Talvez para ela vai conseguir manter 4 treinos de força e 2 de aeróbico. Vamos seguir dessa forma. Então, a gente não precisa ficar também engessando esse exercício físico como se fosse um ratinho de laboratório que ele está ali no estudo. Mas você pode fazer a combinação dos exercícios. A gente fazer essa combinação. Então, não é nem o aeróbico, não é nem o cardio e não é nem o de força.
Hoje em dia, ainda por essa cultura mais antiga, eu pelo menos é o que eu vejo, eu vou te perguntar também, eu ainda vejo que as pessoas associam o cardio como o mais poderoso no emagrecimento. Sim. Então, recordando a história que eu contei para vocês, o cardio ele veio na frente na moda, há 20 anos antes da musculação. Então, a população que está hoje ainda presente no planeta, ela tem uma imposição do cardio como fator de emagrecedor. Sim. Mas o que a ciência coloca hoje em dia é que a combinação. Né, você pode até falar mais a combinação. E também, pessoas que só treinam musculação também vão poder emagrecer, desde que a dieta e o déficit calórico, as medicações, o sistema tenha sido ajustado. Sim. A gente vê também isso na prática, os próprios fisiculturistas. Eles repudiam o cardio, né, são totalmente opostos a isso, e saem de um percentual de um peso extremo e chegam na competição com um peso muito mais baixo e só praticando a musculação. Uhum. Quer dizer, eles entram no déficit, nesse sistema todo, né, ou com a ajuda de medicações, enfim, mas fazem o déficit com só a ferramenta do exercício anaeróbico, da força. Uhum. Né? O que você acha? As pessoas perguntam muito se a musculação serve apenas para hipertrofia muscular. Se a musculação é um esporte apenas visado pelos fisiculturistas. Então eu vou responder aquela pergunta: qual o papel da musculação dentro da perda de peso? Qual é o papel da musculação no tratamento da obesidade? Então, em primeiro lugar, a obesidade ela tem um caráter inflamatório. A inflamação é o mecanismo pelo qual a obesidade opera no nosso corpo. A inflamação é o mecanismo pelo qual a obesidade se liga a todas as doenças crônicas. Então, qual que é a estratégia que a obesidade usa para fazer mal para o nosso organismo? A inflamação. E a musculação, o que tem a ver com isso? Nosso músculo, quando ele é trabalhado, ele produz umas substâncias chamadas miocinas. A mais famosa delas é a irisina, né, que já foi muito debatida. Nos últimos tempos até ficou bem na moda, né? Ficou na moda, já saiu. Até do Covid. Saiu muitas reportagens falando que a irisina seria o exercício físico em cápsulas, né? Saiu até essa matéria. Não, e no Covid também, falando que o exercício melhorava a imunidade. E aí, esse era o hormônio importante nessa ligação dos anticorpos, né? Pela produção dessas miocinas. Então, qual que é o papel dessas miocinas no nosso organismo? Essas miocinas que o músculo produz, elas aceleram o nosso metabolismo de forma que dê prioridade à queima de gordura. Quando a gente não está fazendo o exercício físico, a obesidade gera uma inflamação no nosso corpo. E essa inflamação proporciona o acúmulo de gordura dentro do músculo. Então, nesse momento é importante a gente até responder uma pergunta. Será que a musculação é indicada nos tratamentos da obesidade? Qual que é o papel da musculação nos tratamentos da obesidade? Bom, você comentou que às vezes o paciente ele tem uma dificuldade de achar que a musculação vai ser só para ganhar músculo, ou que ele vai crescer com essa musculação, e que na verdade ela tem esse papel na obesidade, no tratamento do emagrecimento. Isso. Então nesse momento é importante a gente responder essa pergunta. Será que a obesidade vai ser beneficiada com a musculação? Qual que é o papel da musculação nos tratamentos da obesidade? Então hoje a gente sabe, quando a gente usa, por exemplo, as canetas emagrecedoras, quando a gente faz uma perda de peso muito significativa, há preocupação na perda de massa muscular. E o nosso papel é, durante os tratamentos, preservar a massa muscular e estimular o quê? A queima da massa de gordura. O emagrecimento mais saudável ocorre quando a gente diminui o percentual de gordura no corpo do paciente e preserva ou até mesmo melhora a massa muscular. E o que a massa muscular vai fazer na obesidade? A gente sabe que a obesidade ela tem como principal característica a inflamação. Durante a musculação, na contração muscular, o músculo produz hormônios chamados miocinas. Até a mais famosa delas é a irisina, que ficou muito conhecida, saíram reportagens sobre a irisina. Bom, e qual que é o papel dessas miocinas no nosso metabolismo? As miocinas, elas diminuem a inflamação causada pela obesidade. Então ela melhora o ambiente metabólico, ela melhora o cenário do corpo do paciente. Dessa forma, a gente vai conseguir estimular mais a massa muscular e melhorar a queima da gordura, a oxidação da gordura, diminuindo dessa forma.
a massa de gordura e preservando a massa muscular, que é o nosso objetivo principal. Então, para quem acha que a musculação serve apenas para hipertrofia muscular, É só estética. apenas estética ou apenas fisiculturismo, não. A musculação também é muito útil na perda de peso e nos tratamentos para a obesidade. Até aproveitando que você pegou nas peças aqui, e o que também eu vejo na prática desses pacientes não quererem fazer musculação. Porque, não sei se vocês vão conseguir ver aí, todo mundo tem músculo. Geralmente o paciente obeso e não pratica exercício físico, ele vai ter muito pouco músculo e muita gordura. Então quando ele começa a treinar, rapidamente gera uma hipertrofia, porque ele estava parado e isso aqui cresce. Só que a camada de gordura, ela ainda não derreteu, não queimou. Então, esse paciente tende a aumentar o volume dele, por uma hipertrofia lá debaixo da musculatura. Imagina na sua coxa, no seu bíceps. Então ele aperta um pouco mais o braço, aperta um pouco mais a coxa, porque isso aqui em 2 semanas já gera um crescimento significativo. Apenas com 2 semanas de musculação, 3 semanas de musculação. Agora isso aqui é um processo um pouquinho mais demorado. Então isso cresce mais rápido, isso demora a perder e ele aumenta a roupa, aumenta o manequim. Então ele se afasta um pouco da academia e quer, na verdade, puxar um pouco mais para esse aeróbico, porque não vai ter esse falsa sensação de ganho. Então eu vejo isso na prática também. Foi até bom ter trago essas peças para mostrar isso. E uma outra coisa que eles questionam muito no consultório é o seguinte: eles estão fazendo tratamento para perda de peso, estão tendo um bom ritmo de perda de peso, mas no momento que começa a fazer musculação, usa suplementos e começa a ganhar massa muscular, o peso da balança ele fica mais estacionado ou ele diminui mais lentamente. E os pacientes ficam muito angustiados, falam, nossa, parei de perder peso. E aí a gente tem que explicar para eles que o mais importante no tratamento não é o peso da balança, eu falo isso muito. Não é o peso da balança, e sim a composição corporal. Os conceitos de obesidade até mudaram hoje em dia. O diagnóstico da obesidade não é dado apenas pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, e sim pela composição corporal. Então a gente utiliza muito hoje fita métrica para ver circunferência abdominal, usa os exames de composição corporal como bioimpedância, ultrassom. Para quê? Para a gente conseguir ver o que realmente importa na obesidade, que é a taxa de gordura do corpo. Então, se a gente consegue preservar massa muscular, ou se a gente consegue até aumentar a massa muscular, diminuindo gordura mais lentamente, e o peso está estacionado na balança, e o paciente fica angustiado, a gente tem que mostrar para o paciente que naquele momento, mesmo com o peso da balança estacionado, ele está emagrecendo. Por quê? Porque ele está melhorando a massa muscular, que é a mais saudável, a mais importante, e está diminuindo a massa de gordura. Então esse é um conceito que a gente tem que trabalhar muito com os pacientes. Não é o peso, não é o IMC, é a composição corporal. E por isso tem que ter uma avaliação de composição corporal, porque senão a gente fica só num dado subjetivo de peso, né, ou de foto, ou de imagem, ou de roupa. Então a composição traz esse dado um pouco mais importante pra gente. Eu queria, antes da gente encerrar com a principal pergunta inicial, que seria o exercício físico, ele é obrigatório no emagrecimento? Queria mostrar uma tendência que saiu recente agora, que isso é muito legal também, muito, muito bacana, porque o mundo está cada vez ficando mais obeso, né? E também o mundo tem um número absoluto hoje de aumento do sedentarismo. Apesar de todo mundo estar sabendo que é importante, isso ainda está numa determinada bolha. Só que agora, com algumas pesquisas recentes, mostrou-se, vou mostrar para vocês na tela, depois o Pedrinho edita e coloca aí. Essa geração, né, mostrou-se então um resultado diferente, né? Então a gente tem várias gerações, né? Tem essas gerações definidas, Z, Y, etc, millennials, e aí saiu essa pesquisa aqui, ó. Você socializa na academia? Pesquisas apontam que os centros fitness estão entre os espaços de socialização favoritos na geração Z, que é uma geração mais atual. Essa geração Z, ao mesmo tempo que ela está mais conectada, é uma geração que tem bebido menos álcool, que tem frequentado menos as festas noturnas e tem um apego mais wellness, um apego mais em socialização sem vícios. Isso ainda é uma pequena parte da população.
né? Mas a gente já espera um crescimento disso. Já estão dando mais ênfase nos bons hábitos, Nos né? bons hábitos. Mais saudáveis. Nos bons hábitos. Então, aí ele leva aqui, né? A sua academia anda mais cheia, e a gente vê isso na prática. As academias estão abrindo cada vez mais. Muita gente reclamando das academias mais cheias, mas ainda isso é uma pequena parcela da população. Então ainda não impacta em níveis mundiais. Mas a maioria dessa população que está crescendo nas academias é da geração Z. Então ele explica aqui, ó, geração Z na academia, 56% considera o fitness uma prioridade muito alta. Então lembra disso, a geração Z, que é um grupo ali que nasceu nos anos 2000 e vai até mais ou menos 2010, mais da metade deles priorizam como alta prioridade o fitness, que é o cuidado com a saúde esportiva. 50% afirma que o fitness é parte essencial na sua identidade. É a pessoa que se rotula como, eu sou advogado e corredor. Eu sou... características, ele vai colocar uma característica física dele ou uma característica esportiva. 50%. E 30% considera uma frequência regular na academia, entre a população adulta total. A média varia de 15% a 20%, tá vendo? Então a população adulta é de 15% a 20% se considera ativo. Na prática, esse dado também não é um dado real, porque a pessoa fala que é ativa, mas na prática ela não é. Uhum. Mas nessa geração é 30%, é mais que o dobro do que na geração adulta total. Então esse é um prognóstico interessante. E essa tendência já está se refletindo nas empresas, né? Existem reuniões sociais com cafés, sem álcool, com música, com DJs, dando aí a ênfase num encontro saudável, num encontro que eles falam de mente ativa, não mente adormecida pelo álcool. Então essa tendência já tem se espalhado aí por vários países. Tá chegando no Brasil agora isso. Então, para encerrar a pergunta, eu acho que vocês até já entenderam bem a importância e o significado. O que você acha, Ricardo? O exercício físico e a atividade física, nessa mescla toda que a gente conversou, ela é obrigatória no tratamento da obesidade, no emagrecimento? Sem dúvida nenhuma que é obrigatória, porque hoje o sedentarismo ele aponta como um dos principais fatores de risco cardiovasculares. Existe até uma expressão nos Estados Unidos que diz "sitting is the new smoking", ou seja, ficar sentado é o novo cigarro, mostrando que o sedentarismo como fator de risco já está ultrapassando até o tabagismo. Então é importante sim nós, primeiro, vencermos o sedentarismo e, em segundo lugar, nós adotarmos na nossa vida, para as pessoas que estão fazendo tratamento para obesidade e para as pessoas também que não têm obesidade. É importante que todo mundo coloque na sua vida a prática regular de atividades físicas, de exercícios físicos. Isso mesmo. Então a gente vai encerrar hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast High Five sobre o tema de exercício físico na obesidade. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários do vídeo ou nos comentários do post, vocês vão achar algum tipo de link aqui para vocês comentarem. E também pode chamar, a gente vai deixar nossas redes sociais, tanto do Ricardo quanto a minha, para chamar também a gente para tirar alguma dúvida ou alguma outra informação. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pela oportunidade de participar do podcast. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ouvir essas informações. Obrigado você, Ricardo. Até o próximo, pessoal.